Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Se você tiver dificuldade, só escreva no campo de busca do Google, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Pronto, você chega ao Facebook, YouTube, com mais de 10 mil vídeos à sua disposição para pesquisa. Você vai ao blog e Instagram. Neste vídeo eu transmito a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao mundo inteiro, a uma só liturgia, é universal, referente ao dia 28 de julho de 2024, domingo. Olha, liturgia dominical, é dia de preceito para o católico. O católico já sabe disso, né? Mas não custa nada nós lembrarmos aqui. É uma espécie de obrigação. Porque todo mundo que tem sua religião tem suas obrigações, né? Tem seus direitos, mas tem também obrigações. É a 17ª semana do tempo comum na Igreja Católica. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com glória, eu creio, o prefácio do domingo e a primeira semana do saltério. Eu pesquiso no site da revista .arautos.org e também novaalianca.com.br. Antífona da entrada. Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa, Ele mesmo dá vigor e força a seu povo. É o Salmo 67, versículos 6 e 36. Oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos do 42 ao 44. Naqueles dias veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vamos, palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo de resposta dominical. É o Salmo 145, versículos do 10º ao 11, 15 ao 16, 17 ao 18, refrão 16. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Repetamos: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca,
de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Repitamos: saciai os vossos filhos, ó Senhor. Vamos agora à segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1º ao 6º. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação será com Lucas, capítulo 7, versículo 16. Depois a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo será com o texto escrito pelo seu apóstolo João, capítulo 6, versículos do 1º ao 15. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Vamos à reflexão. Primeira reflexão desse texto está no livro Folhinha Sagrado Coração de Jesus, do Frei Jorge Lisotti, da Ordem dos Franciscanos Menores. Onde arranjaremos pão? Pergunta Jesus aos discípulos. Onde se pode encontrar a saciedade do ser humano? Com essa indagação, Jesus dá a conhecer duas coisas. A de que não somos capazes, por nossas forças, de saciar a nossa fome, e a de que, assim cremos, é Ele quem a realizará, visto que o que temos não é suficiente. Os 5 pães e os 2 peixes, imagens da Torá e dos sacramentos do batismo e da Eucaristia, nós os recebemos de suas mãos, de modo que apenas iluminados pela sua ressurreição é que poderemos encontrar o sentido que habita a Escritura e receber a plenitude de sua vida comunicada pelos sacramentos. Se vamos a Cristo, somos saciados e, ao mesmo tempo, temos a coragem e a generosidade para dar de comer aos famintos. Bem, ele não toca no assunto do milagre, né? Mas nós sabemos que foi um milagre de Cristo Jesus, essa transformação de poucos em muito. Agora temos aqui a informação que está no livro, aliás, na Bíblia, né? Não é nem bem livro, é a própria Bíblia que nós temos aqui, edição pastoral de 1990. Vamos ver a explicação aqui, depois eu passo para vocês a de Antônio Carlos Santini, que é a liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Ele aprofunda-se mais e é bem explicativo. Jesus propõe a missão da sua comunidade ser sinal de amor generoso de Deus, assegurando para todos a possibilidade de subsistência e dignidade. A segurança da subsistência não está no muito que poucos possuem e retêm para si, mas no pouco de cada um que é repartido entre todos. A garantia da dignidade não se encontra no poder de um líder que manda, mas no serviço de cada um que organiza a comunidade para o bem de todos. Muito vaga, né? Infelizmente, não é uma reflexão boa para os fiéis católicos. E aqui eu falo em nome de muitos deles. Agora vamos ver que Antônio Carlos Santini costuma ter algo mais apropriado para a Assembleia, para os católicos espiritualizados. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Onde compraremos pão? É o título da liturgia comentada de Santini, baseada em João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Evidentemente, esta pergunta de Jesus dirigida ao apóstolo Felipe não passa de uma provocação amigável. Pão no deserto? Pão para 5.000 homens famintos, sem recensear mulheres e crianças? Pão em uma região onde não havia padarias, pois o pão era fabricado de modo caseiro, no pequeno forno familiar no fundo do quintal? Mas a pergunta provocativa ajuda-nos a lembrar outro deserto, outra multidão, outro líder seguido no êxodo do mesmo Israel. Ao deixar o Egito da escravidão e ver-se sem alimento no areal infértil, conforme Êxodo 16, o povo escolhido teve consciência plena de sua incapacidade para matar a própria fome. É a oportunidade para o Senhor fazer cair o maná, um provisório pão do céu, que não resultava do suor humano, da terra trabalhada, mas era puro dom, pura graça. Desde os primeiros tempos, os padres da igreja viram na multiplicação dos pães uma sinalização antecipada da Eucaristia. Jesus Cristo nos daria um pão do céu, que seria o alimento e a fonte de energia para uma comunidade de discípulos a caminho da terra prometida. Sim, o Senhor aceita trabalhar a partir de nosso próprio trabalho,
os 5 pães de cevada, isto é, de baixa qualidade, que um garoto, um daqueles imprestáveis que a gente nem se preocupa em contar, trazia na matula. E a partir dessa miserável contribuição, Deus entra em ação e faz maravilhas impensáveis. Não podemos fazer vista grossa para a perfeita identidade de gestos e palavras que Jesus adota na multiplicação dos pães e na celebração da última ceia. Tomar os pães, dar graças. No texto grego, eucaristesas, que originou a Eucaristia, eucaristesas. Distribuir aos convivas. Sem dúvida, trata-se do mesmo ritual com que os evangelhos sinóticos introduzem a narrativa de consagração da ceia e que, na época em que São João escrevia seu evangelho, teria sido adotado na liturgia primitiva. Teriam percebido aqueles comensais o precioso sinal que Jesus lhes dava? Provavelmente não. Nossa fome costuma limitar-se ao estômago, sem chegar ao fundo da alma. E se a multidão quer fazê-lo rei, conforme João 6, versículo 15, seguramente é para ter um pão de graça, ter um milagreiro à disposição, mas continuar a alimentar-se dos alimentos terrestres e, enfim, morrer como aqueles que comeram do maná. Aquele pão que desceu do céu no deserto. Com que pão temos matado a nossa fome? Pense nisso. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Saciarei de pão os seus pobres. Salmo 132, versículo 15. Vamos agora aos santos do dia. É dia de domingo, missa de preceito, mas temos também os santos do dia. São Prócoro, São Nicanor, São Timão, São Pármenas, São Nicolau, entre outros. Dia 28 de julho é dia de São Prócoro, São Nicanor, São Timão, São Pármenas e São Nicolau, 5 dos 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, escolhidos pela multidão dos discípulos para auxiliar os apóstolos. Santo do dia 28 de julho, São Vítor I, Papa, do ano 200, de origem africana, estabeleceu que o dia da Páscoa fosse celebrado em toda a igreja no domingo a seguir a Páscoa judaica. Santo do dia 28 de julho, São Sansão Abade e Bispo, do ano 565, ele difundiu o evangelho e a disciplina monástica na Bretanha, França. Fundou a abadia de Dor. Santo do dia 28 de julho, São Botvido, mártir, faleceu em 1100. Botvido era sueco de nascimento e batizado na Inglaterra. Trabalhou na evangelização de sua pátria. Foi morto por um finlandês que ele mesmo havia libertado da escravidão. Santo do dia 28 de julho, São Melchior Garcia Sampedro, bispo e mártir. Faleceu em 1858. Melchior Garcia Sampedro foi bispo dominicano, preso e dilacerado em Nanjing, no Vietnã, no continente da Ásia, por ordem do imperador Tu Duc. Santo do dia 28 de julho, São Pedro Poveda Castroverde, presbítero, que significa padre, sacerdote, e mártir, faleceu em 1936. Pedro Poveda Castroverde foi o fundador do Instituto Teresiano. Foi morto durante a Guerra Civil Espanhola. Santo do dia 28 de julho, São Jaime Hilário Barbal Cozan. Foi mártir e faleceu em 1937. São Jaime Hilário Barbal Cozan. Ele foi um religioso lassalista, morto
durante a Guerra Civil Espanhola. Santa do dia 28 de julho. Santa Afonsa da Imaculada Conceição Virgem faleceu em 1946. Para evitar um matrimônio imposto, queimou o próprio pé e, admitida entre as clarissas malabarenses, viveu quase continuamente enferma, oferecendo a Deus sua vida. Morreu numa cidade do estado de Kerala, na Índia. Conforme o site franciscanos.org, Afonsa da Imaculada Conceição foi a última de 5 filhos de uma família cristã de origem nobre. Tendo ficado órfã de mãe aos 3 meses de idade, foi criada por uma tia materna, recebendo a educação de um tio sacerdote. A avó materna a iniciou na fé, incutindo-lhe o amor pela oração já na primeira infância, pois com a idade de 5 anos já conduzia as orações noturnas em sua casa, costume do rito oriental ao qual a família pertencia. Aos 7 anos recebeu a primeira Eucaristia e gostava de comentar com as amigas: sabem por que estou tão feliz hoje? É porque tenho Jesus no coração. Olha que lindo, né? Que gesto lindo dessa menina. A sua felicidade era porque tinha Jesus no coração. A irmã de sua falecida mãe, que a criava, insistia com ela para que se casasse aos 13 anos com um notário. Na Índia eram, e continuam sendo, muito comuns os casamentos programados por familiares sem que os nubentes participem da decisão. Porém, seu coração já estava entregue a Deus. Queria tornar-se religiosa. Chegou a pôr o pé sobre brasas incandescentes, queimando-se gravemente, ao concluir que, tornando-se parcialmente desfigurada, nenhum homem se interessaria por ela. O incidente teve o resultado esperado. Sua tia desistiu da intenção de casá-la. Ajudada pelo padre James Muriken, que a introduziu na espiritualidade franciscana, ingressou no noviciado das religiosas clarissas em 1927 e em 1936 fez a profissão perpétua, tendo por nome religioso Afonsa da Imaculada Conceição, alusão a Santo Afonso Maria de Ligório, cuja festividade se comemorava no dia. Sua constituição orgânica frágil levou-a a passar por muitos sofrimentos físicos, os quais enfrentava com resignação. Um dos calvários pelos quais passou foi o desejo de suas superioras para que ela voltasse para casa, já que sua delicada saúde era considerada um obstáculo para a vida religiosa, mas com a ajuda celeste esse problema foi superado. A despeito de suas limitações físicas, a penitência era-lhe motivo de admiração. Para cada pequena falta pedirei perdão ao Senhor e a expiarei com uma penitência. Sejam quais forem os meus sofrimentos, não me lamentarei jamais, e quando tiver de enfrentar qualquer humilhação, procurarei refúgio no Sagrado Coração de Jesus, registrou Afonsa em seus escritos. Olha que bonito, hein? Que bonito! A pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus foi o caminho que seguiu, porém em meio a grandes sofrimentos orgânicos que se abateram sobre sua frágil saúde. Faleceu em 28 de julho de 1946, no convento das Clarissas, pronunciando os nomes de Jesus, Maria e José. Foi ela beatificada pelo Papa João Paulo II em 8 de fevereiro de 1986 e canonizada por Bento XVI em 12 de outubro de 2008. No momento da canonização ocorrida no Vaticano, numerosos cristãos, hindus e muçulmanos reuniram-se junto ao seu túmulo. A sepultura da Beata Afonsa, perto de Kottayam, recebe a visita de numerosíssimos fiéis durante o ano. O primeiro santo da Índia recorda a CBCI, é o jesuíta Gonçalo Garcia, nascido em Vazal, perto de Bombaim,
Foi canonizado em 1862. Morreu mártir em Nagasaki, no Japão, em 1597. Com São Paulo Miki e outros companheiros. Então, história diferente dessa santa, né? Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer resposta será melhor. A melhor coisa para nós. O pai sabe o que o filho precisa. Ainda mais quando estamos falando do divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado se você quer viver para sempre, por todos os séculos dos séculos, com Deus, com os anjos de Deus, com os santos, com todos os salvos. Prepare-se. Acredite que Jesus é Deus, o Deus que humanou-se, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito, aguardando que aqueles que ainda não se converteram se convertam. Creia que Jesus é Deus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado, e nos encontraremos com corpos glorificados depois dessa passagem terrena aqui na eternidade. São Paulo apóstolo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 7919.